Iniciando a 13ª carreira. Primeiro ponto, sem tecer e mais 5 pontos em tricô. Então, eu já passei, né? Porque são 6 pontos de borda. Então, aqui é o segundo ponto. O terceiro. O quarto. Quinto e o sexto ponto de borda em ponto tricô. Agora são 10 pontos em meia, em ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei nas mangas. Tá aqui o ponto meia, né? Que é a marcação aqui do começo da manguinha. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o primeiro aumento. Entre o ponto meia que eu acabei de tecer e esse ponto meia aqui. Eu venho aqui, ó. Busco o ponto lá atrás, a linha lá atrás, teci um ponto meia. Teço aqui o ponto meia central aqui desse aumento aqui. Agora, entre o ponto meia que eu acabei de tecer e o próximo que eu vou tecer, tá aqui, ó, a linha passando aqui, eu introduzo a agulha aqui e faço o segundo aumento. Vou tecer aqui 16 pontos em meia, correspondentes aos pontos da manga. Então, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Tem hora que tá difícil. 11, meu ponto tá meio apertado. 11. 12, bambear um pouco. 13, 14, 15 e 16. Então, eu cheguei aqui ao segundo aumento da manguinha. Tá aqui o ponto meia, que
que é a marcação aqui do final da primeira manguinha. Eu venho aqui antes dele, introduzo a agulha aqui, fiz um aumento. O ponto anterior ficou meio largo. Teço o ponto meia, que é a marcação aqui, e depois dele eu vou fazer mais um aumento aqui. Então, terminei aqui a primeira manguinha. Aí, eu vou tecer aqui 26 pontos das costas. Depois, eu vou chegar aqui e fazer o primeiro aumento aqui na manguinha, antes desse ponto meia e depois dele, tecer aqui os 16 pontos meia e fazer o outro aumento aqui, antes e depois desse ponto meia, tecer aqui 10 meias e os 6 últimos pontos em tricô. Aí, eu vou estar encerrando a 13ª carreira. Teço todos os pontos do avesso em tricô e volto depois com vocês pra gente fazer a 15ª carreira, ok? Eu tô fazendo assim pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? 15ª carreira, primeiro ponto sem fazer, agora completando 6 em tricô. Dois, três, quatro, cinco e o 6º ponto aqui de borda em tricô. Então, 6 pontos. Agora, continuando aqui a parte da frente do casaquinho, eu vou tecer 11 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meias. Cheguei na primeira manguinha aqui. Primeiro aumento. Tá aqui o ponto meia, né? Eu venho aqui entre o ponto meia que eu vou tecer e esse que eu acabei de tecer. Tá aqui, ó. Eu introduzo a agulha aqui, fiz um aumento. Teço o ponto meia. Depois do ponto meia e antes do próximo ponto que eu vou tecer, introduzo a agulha aqui e mais um aumento. Agora, eu vou tecer aqui 18 pontos da manga e volto para fazer o segundo aumento aqui dessa primeira manguinha com vocês, tá? 17, 18. Então, eu fiz aqui os 18 pontos em meia aqui da primeira manguinha. Vou fazer aqui o aumento aqui no final dessa primeira manguinha. Teci esse ponto em meia, aqui tá o próximo ponto meia, que eu vou tecer. Eu venho aqui, não é de baixo
do cordão auxiliar, hein? Tem que ser aqui, senão depois o ponto fica solto quando a gente tira o cordão. Então, eu venho aqui e teço um aumento. Agora, eu teço o ponto meia, né? Que é esse aqui, da marcação da manga. O segundo aumento, depois do ponto meia, a mesma coisa. Aqui tá o ponto meia que eu teci e o próximo que eu vou tecer. Entre os dois aqui, mais um aumento. Aí, eu vou tecer 28 pontos aqui das costas. E depois, quando eu chegar na segunda manguinha, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. O aumento, a meia, o aumento, 18 pontos em meia, depois um aumento, uma meia e um aumento, os 11 pontos terminando aqui, né? A segunda parte da frente do casaquinho e faço aqui os 6 últimos pontos, todos em tricô. Aí, eu vou fazer a 16ª carreira toda em tricô, pegando o primeiro ponto sem tecer, para formar esse acabamento aqui bonitinho, né? E aí, eu volto para fazer com vocês a 17ª carreira, ok? 17ª carreira, primeiro ponto sem tecer. Agora, em tricô, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, aqui a parte da frente, continuando 12 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer o aumento. Aqui tá o ponto meia, que é marcação do início da primeira manguinha. Venho aqui entre ele e o ponto meia que eu acabei de tecer e insiro aqui a agulha e teço um aumento. Teço o ponto meia. Depois desse ponto meia e antes do próximo, tá aqui, eu insiro a agulha, fiz o aumento. Agora, eu vou tecer 20 pontos aqui da manguinha e volto para fazer o segundo aumento com vocês. E 20 meias. Então, fiz 20 ponto meia aqui da primeira manguinha. Agora, o segundo aumento aqui para completar a primeira manguinha. Tá aqui o ponto meia, que é a marcação aqui do final da manguinha. Eu venho aqui entre esse ponto meia que eu acabei de tecer e o próximo. Introduzo a agulha aqui, fiz o aumento. Teço o ponto meia e agora, depois dele, antes do próximo ponto, introduzo a agulha, fiz mais um aumento. Aí agora, tece
30 pontos aqui das costas, certo? Depois, quando chega aqui no começo da segunda manguinha, faz o aumento, os 20 pontos da manguinha, o segundo aumento aqui da manguinha, os 12 pontos meia da segunda parte da frente do casaquinho e encerra aqui com 6 pontos em tricô, certo? Aí, a 18ª carreira toda em tricô, começando aqui com o primeiro ponto sem tecer, ok? Aí eu volto com vocês para fazer a 19ª carreira. Muito bem, pessoal, até aqui eu tenho 9 centímetros de cava. E eu tô fazendo 8,5 centímetros mais ou menos. E eu tô fazendo um casaquinho pequeno, para uma criança aí recém-nascida até 1, 2 ou 3 meses no máximo, né? Dependendo do desenvolvimento da criança. Então, aqui eu vou parar os aumentos nas cavas e já vou fazer o corpinho do casaquinho. Se você deseja fazer um casaquinho maior, é só seguir a receita que tá aqui abaixo do vídeo, tá bom? Aí depois você volta aqui para aprender como que a gente faz para começar a tecer o corpinho do casaco. Então, eu venho aqui, ó, nesse ponto meia. Ah, essa agulha é uma agulha sem ponta, tá? É uma agulha usada aí em tapeçaria e muito boa pra gente usar pra costura aqui. Costurar crochê, tricô, tá? Então, eu venho aqui no ponto meia, que marca aqui o início da primeira manguinha. Olha ele aqui. Introduzo a agulha e vou introduzindo ponto a ponto. Muito cuidado para não deixar nenhum ponto sem passar. Você pode usar uma lã, tô usando aqui um pedaço de lã que eu já guardo para isso, um pedaço de linha mais grossa, como você preferir. Mas você vai passando ponto a ponto, com cuidado para não deixar nenhum ponto sem passar a agulha, porque quando a gente começar a tecer o corpinho do casaquinho, a gente vai puxar essa fita, no caso aqui, que eu tenho como a agulha auxiliar. Aí, se você deixar algum ponto solto, ele vai desmanchando. Então, muito cuidado para isso não acontecer, tá bom? Aí eu vou passar o fio até no último ponto meia de marcação aqui da manguinha aqui. Tá bom? Aí, ó, já peguei aqui o ponto meia. Tá preso aqui nessa lã. Certo? Aí eu puxo aqui. Não preciso mais da agulha e dou uma amarradinha aqui. Não vou dar nó cego não, senão eu perco esse pedaço de lã. Então, eu já fiz isso aqui na primeira manguinha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na segunda manguinha. Eu vou passar um outro pedaço de lã que eu tenho aqui, desde o primeiro ponto meia de marcação aqui da segunda manguinha, até o ponto meia aqui, que termina aqui a segunda manguinha, ok? E aí, eu volto para vocês verem como que eu vou continuar fazendo. Então, já prendi aqui os pontos das duas manguinhas. E
Para começar aqui o ponto fantasia no corpinho aqui do casaquinho, eu preciso de um número de pontos múltiplo de 5 mais um ponto. Então, no final aqui sobraram 2 pontos, mas não é bom fazer diminuição. Então, eu vou aumentar 3 pontos nessa primeira carreira que eu vou tecer aqui. Tá bom? Aí eu vou aumentar uns 2 pontos aqui debaixo da primeira cava e um ponto aqui debaixo da segunda cava. Então, vamos começar o ponto fantasia. Eu começo tecendo os pontos de borda. Temos ali a companhia de uma gata, Duda. Então, o primeiro ponto, eu passo ele sem tecer. E vou tecer aqui 5 pontos em tricô. Os 6 pontos de borda continuam a mesma coisa, tá? Eita! Ah, gente, cadê a linha pra frente? Vocês estão, tá vendo? Como que a gente pode esquecer? A linha não tava pra frente. Prestei atenção na gata ali e esqueci desse detalhe. Então, segundo ponto de borda, não passei a linha pra frente pra fazer o tricô. 3, 4, 5 e 6. Começando o ponto fantasia, eu vou fazer aqui, passar um ponto em meia, tá? Então, a linha para trás, eu passo ele para agulha sem tecer. E vou tecer 4 meias. Opa! Isso aqui é um perigo quando acontece, viu? A gente passa de uma vez, aí a gente tá diminuindo um ponto. Então, um sem fazer, uma meia, 2, 3, 4. Um ponto sem fazer e mais 4 meias. Um, 2, 3, 4. Mais um ponto sem fazer. Opa. E 1, 2. Cheguei aqui. Isso aqui é ponto da manguinha, então eu não posso mexer com ele, tá? Os pontos da manguinha vão ficar aqui sem tecer. Eu vou no primeiro ponto aqui, ó, e pego ele depois da manguinha, tá bom? Cadê minha linha aqui? Então, já teci aqui 2. 2. Tem que ficar bem, não pode deixar dar muita folga aqui, não fica buraco. 2, 3, e eu tenho que fazer um aumento, vou fazer mais um aqui.
4. Aí, um ponto sem fazer. Puxei aqui, aí o ponto ficou apertado. Sem fazer. Agora, mais 4 meias. Um, dois, três, 4. Um ponto sem fazer. Um, dois, três, 4, um sem fazer. Um, dois, três, 4, um sem fazer. Um, dois, três, 4 e passo mais um sem fazer. Tá chegando aqui na próxima cava. Um, dois, três, 4 e mais um sem fazer. Um, dois, três, 4. Aí eu tenho que fazer aumento, né? Então o próximo ponto que seria sem fazer, eu vou fazer um aumento, ó. Tá aqui pertinho da cava, não vai parecer tanto. Agora vai ficar faltando só um ponto para aumentar. Aí sobrou um aqui, ó. Então eu conto um, né? Salto os pontos da segunda manguinha. Tá aqui. O primeiro é esse aqui. Vou fazer o outro aumento que eu preciso fazer, então já fiz um lá. Com mais um aqui, 2, né? 2 meias. Três, 4. Um sem fazer.
Um, dois, três, quatro, um sem fazer. E aqui, olha, 2, 4, 6, os 6 pontos de borda. E ficaram 2, 4, 5, exatamente 4 pontos em meia e o último sem tecer. Então, vamos lá. Acho que entrou aqui. Dois, três, quatro, o último ponto sem fazer, passo a linha para frente da agulha, porque os 6 últimos pontos aqui sempre serão em tricô. Eu teci a última carreira do avesso muito apertada. Então, fica o conselho para vocês aí. Não faz ponto apertado. E o último ponto também em tricô. Ok? Então, começamos o corpinho do casaquinho. E eu vou voltar pra gente fazer a carreira do avesso, a segunda carreira do ponto. Não é mais toda em tricô. Eu vou voltar pra gente fazer a carreira do avesso.